dia, galerinha. Bem-vindo a mais uma aula de análise de projetos de sistemas, nossa aula de número 20. Na aula de hoje, nós teremos nossa primeira avaliação do trimestre, certo? A avaliação, ela vale 3 pontos. São todas questões de múltipla escolha, são 20 questões, tá? Mas antes de nós fazermos a nossa avaliação, nós temos que terminar a nossa revisão, né? Faltava ver um assunto de estruturas de repetição, né? Que era o comando range. E nós temos que ver funções ainda. Não vamos perder tempo, então. Vamos para nossas estruturas de repetição. Nós temos lá o comando range. Qual que é a ideia do comando range, pessoal? Ele vai gerar para nós uma sequência de números. E essa sequência de números, nós conseguimos iterar ela, nós conseguimos utilizar ela com um comando for, certo? E com o comando for, o que nós fazemos quando a gente usa com range? Ele vai executar o bloco de código um determinado número de vezes. Que determinado número de vezes? O número de vezes que você passou dentro do range. Vamos ver um exemplo para ficar um pouco mais claro, tá? Por exemplo, para cada item em range 5. Range 5 vai me gerar o quê? 5 números. Por padrão, começando em 0. Né? Me gerou então 0, 1, 2, 3 e 4. Ele vai executar o bloco do meu for, que nesse caso só esse print, o quê? 5 vezes. Os valores deste i em cada volta vão ser o quê? Ora, vai ser cada número de 0 a 4. Primeira volta vale 1, 0. Segunda volta o i vale 1. Depois 2, 3 e 4. Tranquilo esse cara? Não tem grandes segredos aqui, né? O range. O que vocês me dizem? Tem, não tem? Ficou claro, não ficou? Não, um repetidor. Quando você faz um for item em range, ele é tipo um repetidor, tá? O segundo exemplo, vamos dar uma olhada no segundo exemplo. O range, de forma opcional, eu posso passar para ele um ponto de início e um ponto de parada. Eu disse aqui, olha, eu quero que você gere os números de 2 a 5. Por quê? Quem nós passamos no fim aqui, depois da vírgula, não é incluso. É tipo fatiamento de string de lista, né? O índice que você passava para o fim não era incluso. Aqui também. O número que você passar no fim, ele não é incluso. No caso, eu fiz um range 2, 6, ele vai gerar para mim os números de 2 a 5. Tá? O range também tem passo, tá? Mas isso, cara, a gente pode ignorar que não é tão útil pra gente de momento. Beleza? Vamos fazer um exemplo. Vamos fazer o exemplo do range. Para cada item em range 2, 6. Eu vou dar um print neste i. O que vai me mostrar? Né? Qual que vai ser o valor que ele vai dar print? 2, 3, 4 e 5, certo? 4 prints. Tá aqui. 2, 3, 4 e 5. 4 prints. Repetiu esse código, então, essa quantidade de vezes. Você não faz parte. Muito bem. Aqui eu falo ainda de enumerate. Qual que é a ideia de enumerate? Ele vai criar um índice numérico para cada execução do meu for. Como assim um índice numérico? Ele vai basicamente contar a volta do meu for, certo? Quando a gente usa esse enumerate, passando dentro dele uma lista, o índice da lista, do elemento que ele está passando, vai coincidir com o índice do enumerate. O índice que ele gerou, o valor numérico que ele gerou.
Esse cara também começa a contar a partir de 0. Tá? Vamos fazer esse outro exemplo aqui de enumerate. Se eu não estou muitíssimo enganado, nós não temos uma questão de enumerate na prova. Mas eu posso estar errado, já aconteceu antes. Tem uma lista de frutas. Abacate, abacaxi, tudo com A. Ameixa e amora. E eu vou dar para cada fruta em frutas. Eu vou dar print na fruta. Vou mostrar o quê? Abacate, abacaxi, depois ameixa, depois amora. Tranquilo, né? Mas se eu passar um enumerate em volta de frutas, ele vai me retornar 2 valores agora. O índice da volta e a fruta que ele está passando de fato. Primeira volta, a volta 0, tem abacate. A segunda volta, a volta 1, tem abacaxi. A terceira volta, a volta 2, ameixa. Quarta volta, a volta de índice 3, tem amora. E vai coincidir, né? Na minha lista, abacate tem índice 0. Abacaxi tem índice 1. Ameixa tem índice 2. Amora tem índice 3 e por aí vai. Ah, professor, mas por que ele está dentro de parênteses? Que ele está retornando uma estrutura de dados, uma tupla, né? Uma lista imutável. Eu posso colocar cada um em uma variável aqui. Eu tenho um índice e eu tenho uma fruta. Eu vou dar print, índice, fruta. Tá aqui. No índice 0 tem abacate, no índice 1 abacaxi, no índice 2 ameixa, no índice 3 amora. Dá para usar um range com enumerate? Tá. Eu consigo utilizar não somente com lista, tá? Um range 4. Eu tenho um índice, eu tenho um número. E você morra. Vai coincidir os números, né? Eu estou gerando o range 4, ele vai me gerar os números de 0 a 4. Perdão, de 0 a 3, certo? O enumerate também. Primeira volta, volta 0, o range me gerou 0. Segunda volta, índice 1, o range me gerou 1. E por aí vai. O range para pegar valores. Como assim pegar valores, Paulo Henrique? Você quer dizer converter esse número para string? Claro, isso eu consigo fazer com qualquer coisa. Função str. Passa lá dentro o número. Isso nunca foi problema. A gente pode converter basicamente qualquer coisa para string. Não isso. Me ajude, então, a entender. Via input, você diz? Pegar valores. Eles puxaram os valores criados previamente. Você diz pelo índice da lista, basicamente? Isso. Vamos voltar com a minha lista. A questão é que não tem... Seria melhor você fazer com range mesmo. Vai fazer com enumerate, tá? Não tem por que você fazer um range aqui. Certo? Esse cara aqui, ele coincide já com o índice, tá? É mais tranquilo de fazer com ele. Mas depois a gente volta aqui, pessoal. A gente não tem muito tempo. Se não temos dúvidas em range, não temos dúvidas em enumerate, nós temos que ver ainda funções. Tem como colocar o enumerate até apenas um índice específico?
Se o meu índice for igual a 3, dê um break, por exemplo. Esse cara aqui seria uma alternativa para o que você está pensando. Muito bem. Vamos falar de funções. O que é uma função, então, em programação? Ele é um conjunto de códigos que, por serem muito repetitivos ou por serem muito complexos, eles ficam melhor o quê? Isolados, contidos e chamados e invocados somente quando necessários. Em Python nós temos 3 tipos de funções: funções integradas, aquelas criadas pelo usuário, e as funções anônimas. O que nos interessa aqui são as funções definidas pelo usuário. Né? As UDF, as User Defined Functions, aquelas que nós criamos. Como que nós criamos uma função? Nós vamos utilizar a palavra-chave def. Lembrem disso, pessoal. Palavra-chave def, certo? Reparem na sintaxe. Eu estou definindo uma função e você passa o nome da sua função, abre e fecha parênteses. Se você tiver parâmetros, você coloca dentro dos parênteses separados por vírgula cada parâmetro. 2 pontos para indicar o início do bloco, em bloco, com uma indentação constante. Para nós utilizarmos da nossa função, nós chamamos ela pelo nome da função, certo? Criei a função soma, quero utilizar ela. Chamou? Soma. Passo os valores para os parâmetros. Não tem segredo aqui, né? A nossa função, ela pode ainda retornar um valor. Ela retorna o valor com a palavra-chave return. Lembrem disso, tá? Vamos ver um exemplo. Estou criando uma função def soma que tem 2 parâmetros, A e B. O que ele vai fazer? Vai somar os valores de A mais B e vai guardar uma variável total. E vai retornar para mim o valor da variável total. Como assim retornar? Opa. Para quem chamou a função, certo? Todo este soma 5 e 7 vai ter o quê? Qual que vai ser o valor? Vai ser um 12. Este 12 eu vou guardar em resultado. Pense no input. O input, ele também tem um retorno. O que o usuário digita no terminal vem para input e este valor de input a gente guarda em uma variável. Mesma coisa aqui, só que é com uma variável nossa. A nossa função, com a palavra-chave return, ela retorna algo. Cadê meu? Aqui. Retorna algo. Este algo que retornou, eu guardo em uma variável. Tá? Se atentem, né? O nosso código bateu no return, executou a linha do return, ele vai sair de toda a função e retornar o valor que a gente indicou. Ah, mas tinha linhas mais abaixo de código na função. Não vão ser executadas, tá? Return é tipo um break para o looping, certo? O break saía de toda a estrutura. O return ele vai sair de toda a função, vai voltar para quem chamou com um valor. De boas? Tem nexo isso? O que vocês me dizem, pessoal? Função e retorno de uma função. Entenderam? Não entenderam? Mais ou menos? Tirando o while e compartilhando. Tem uma linha de código tirando o while e companheiros que levam para o início do código. Como assim, Paulo Henrique? Agora você me quebrou as pernas. Agora eu não entendi, cara. Deixa eu compartilhar o link aqui do meu Live Share para vocês terem aí de referência. Pro início do programa.
Só se meu programa inteiro estiver dentro de um looping, por exemplo. Tá? Eu não tenho como sair aqui desse for e vir aqui para esse nomes, por exemplo. Tá? Eu consigo fazer isso somente se todo ele estivesse dentro de um looping, por exemplo. Eu daria um contínuo em algum lugar e iria para o começo. Do contrário, não. O while, ele te faz um loop, mas tem uma linha que você pode adicionar no final dele para fazer a mesma coisa de um while. Ora, ele chegou no final do while, ele volta para o começo, por padrão, né? Muito bem. A pergunta ficou ruim, concordo. Formata ela, pergunta joga no ChatGPT, pede para ele melhorar a pergunta, deixar mais clara e a gente já responde. Se não temos dúvidas, aqui vamos em frente. Chegou ao final do meu código, quero rodar ele de volta. É isso a tua ideia? Isso. Você teria que chamar o teu script de volta, não seria um código bonito, tá? É mais fácil você colocar dentro de um looping e dar um continue, por exemplo, ou só deixar dentro de um loop infinito. Tá? Ele volta todo o código dentro de um looping. Muito bem. O que mais que nós vimos de funções? Nós vimos a ideia de parâmetros e argumentos. O que era um parâmetro? O que era um argumento? O parâmetro é a variável que a nossa função espera receber. O parâmetro eu passo no momento da criação da minha função, certo? Def, minha função. Dentro de parênteses eu passo os meus parâmetros, se eu tiver parâmetros. Enquanto que os valores que eu passo para os parâmetros, nós chamamos eles de argumentos. Por padrão, eu passo eles de forma posicional. Primeiro argumento para o primeiro parâmetro, segundo argumento para o segundo parâmetro e por aí vai. Tá? Nós podemos ter ainda parâmetros opcionais. Como assim? No momento que eu estou criando a minha função, eu posso dizer que, olha, se não for passado nenhum valor para este parâmetro, utilize este valor padrão. É o que eu fiz aqui com saudação, certo? Saudação recebe um olá. Se não for passado um valor para o parâmetro saudação, um argumento para saudação, use esse olá. Se você receber, obviamente, use o que você receber. Tá? Detalhe, né? Os nossos parâmetros opcionais têm que vir depois de todos os nossos parâmetros obrigatórios. Pianinho também, né? De boas. Temos ainda... nós podemos passar ainda os nossos valores, os nossos argumentos, não somente de forma posicional, mas de forma nomeada. Tá? Criei aqui a função normal. Quando eu vou chamar ela, quando eu vou utilizar da minha função, em vez de passar de forma posicional, que seria o quê? Primeiro nome, depois sobrenome, se eu tiver saudação, eu posso colocar o nome do parâmetro e o valor que eu vou passar para aquele parâmetro. Ó, nessa chamada função cumprimento, passe para o sobrenome Helena, passe para o nome Maria. Neste caso, a ordem não importa mais. Repare, né? Eu criei a função com nome e sobrenome, eu estou passando sobrenome e nome, né? Porque eu estou passando de forma nomeada. Obviamente, se você for misturar posicional e nomeado, você tem que passar primeiro os posicionais, depois os nomeados. Tranquilo? O que vocês me dizem? De boas, não de boas? Funções até aqui. A gente viu que não tem muito tempo, né? Beleza. E por fim, terminando, o último assunto que nós vimos, certo? Foi o quê? Foi a ideia de escopo das variáveis. Lembrem desse cara, vai ter uma questão lá sobre isso.
que é o escopo de uma variável? É a região de código, certo? Que essa variável ela pode ser acessada. Nós tivemos dois tipos de escopo, local e global. Uma variável local, certo? Ela só existe dentro de uma função. Quando nós criamos uma variável dentro de uma função, por padrão, ela é local, certo? Quando a nossa função é chamada, essa variável é criada, quando nós saímos da função, esta variável ela é destruída, certo? Minha variável local, quando eu sair da função, ela é destruída, ela não existe mais, certo? E eu só consigo acessar esta variável dentro da própria função, tá? Aqui, esta variável x que eu criei dentro da função, só existe dentro da função. Chamo a função, vai criar o x. Me retornou o x, saiu da função, destruiu essa variável local, tá? Repare, eu não consigo acessar ela fora da função, então. Beleza? A contrapartida das variáveis locais são as variáveis globais, certo? As variáveis globais são aquelas definidas fora de uma função e elas podem ser acessadas em qualquer lugar do código. Consigo acessar o valor, certo? E repare, não é alterar, é acessar o valor dentro de uma função. Criei essa variável y valendo 20, fora de uma função, ela é uma global. E dentro da função incrementar, estou dizendo o quê? Que eu vou ter uma variável local x, cujo valor vai ser o valor da minha variável y global, vai ser o 20, então. Não necessariamente as primeiras coisas a ser criadas no código. Eu poderia ter, no começo do meu script, a criação de uma função, certo? E depois, lá embaixo, criar uma variável. Não é necessariamente a primeira coisa, tá? Muito bem. Repare, então, que esse y eu consigo acessar dentro do código e consigo acessar fora do código. Se eu quiser alterar o valor da minha global, não apenas acessar ele, se eu quiser alterar o valor da global dentro de uma função, aí eu preciso usar uma palavra-chave. Uma palavra-chave global, certo? Repare, tem uma variável global x, valendo 20. Dentro da minha função incrementar, eu quero alterar o valor desse x. Eu tenho que dizer global x, eu estou trabalhando com x de forma global, e daí eu consigo modificar o valor dele. E de fato modifica, tá? Tem uma questão na prova sobre essa palavra-chave global, se eu não estou muito enganado. Se eu não utilizar a global, né, da palavra-chave global, e eu tiver variáveis com o mesmo nome dentro e fora da função. Ora, são variáveis diferentes que por coincidência têm o mesmo nome, mas eles são diferentes. Este x aqui, ele é global, este x aqui é uma variável local, variáveis diferentes. Beleza? Alguma dúvida aqui, pessoal? O que vocês me dizem? Funções. Global e local, beleza. Mas tudo que a gente viu até aqui, pessoal, de funções lá de arrange e de enumerate, ficou alguma dúvida? Certeza. Última chance. Enumerate eu queria ver mais ainda. Você conseguiu melhorar a tua pergunta, Paulo?
Você tem dúvida em como funciona o enumerate ou aquela... a tua questão lá de pegar valor e não sei o quê? Onde que tá teu problema com o enumerate? Para certos valores, mas você já respondeu. Ah, eu quero pegar somente os 2 primeiros valores da minha lista de frutas. Eu poderia fazer de uma forma melhor, em vez de fazer enumerate. Eu poderia passar aqui, quando eu vou iterar a minha lista de frutas, eu posso passar um fatiamento aqui. Ah, faça de 0 ao índice 2. Itere esta lista, não itere ela completa, itere um fatiamento dessa lista. 0 a 2 vai incluir quem? 0 a 1, 0 e 1. Isso funciona também, tá? Muito bem, galera. Se não temos dúvidas, vamos começar a nossa prova. Na prova, pessoal, vocês não podem utilizar materiais externos, vocês não podem utilizar ChatGPT, nada disso, tá? Vocês podem, porém, utilizar o Visual Studio Code. Isso eu vou permitir, tá? Por favor, se preparem então. Vocês não... Eu vou deixar meu projeto aberto. Professor, a prova vai ser agora? A prova vai ser agora, sim. Beleza. Muito bem, muito bem, muito bem. A prova está no sala de aula, eu vou liberar para vocês. Pam, 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 pam. Pode utilizar das questões que você resolveu no futuro não, agora. Você diz, a minha conexão aqui com o Live Share. Não. Quem sabe na recuperação, mas aqui nessa prova não vamos usar do Live Share. Mentira, tá bom, eu vou deixar. Não temos grandes coisas aqui, se você conseguir se espertar, você consegue. Porque você teria o teu projeto, de qualquer forma, no teu Visual Studio, se você estivesse acompanhando. Tá? O link do Live Share tá aí, vocês podem utilizar o Live Share, vocês podem utilizar o Visual Studio Code e nada mais, tá? Pam, 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 pam. Cadê a prova? Editar. Até às 9 horas. Atribuir. O link da prova é este. Sim, acabei de publicar no sala de aula, no Classroom. Tá aí o link, pessoal. Boa prova. Se alguém vê um erro, alguma coisa assim, alguma pergunta ficou estranha, vocês podem dar um grito aí, vocês podem mandar uma mensagem. No mais, o Live Share tá bugado? Sai e entra de volta. Eu vou mandar de volta o link do Live Share. Vamos criar outro Live Share então, pessoal que for utilizar o Live Share.
Estou mandando um novo link. Tentem este novo link. Geral terminou? Perfeito, galerinha. Foi fácil, foi médio, foi difícil? O que vocês me dizem? Nossa aula vai até 9 horas, falta 10 minutos para tocar o sino. Se todo mundo de fato terminou, vocês estão dispensados por hoje, pessoal. Amanhã nós vamos ter mais uma prova. Antes da prova, a gente vai fazer um Kahoot para relembrar toda a revisão que a gente fez, certo? Dar uma aliviada aí, uma descontraída. Semana que vem, Kahoot eu domino. Quero só ver. Vamos ver então. Semana que vem a gente vai ter a recuperação desta prova. Por favor, estudem, por favor, venham com dúvidas. Dá nota pro Kahoot. Pior que possível, pior que no sala de aula eu consigo importar um Kahoot se eu quiser, tá? Mas meio estranho. Talvez no futuro. Muito bem. No mais, pessoalzinho, nós ficamos por aqui. Nos vemos amanhã, então. Bom dia, pessoalzinho. Até mais.